Agora, vamos lá, vamos focar no que a gente veio Vamos falar lá. aqui, laudos e patologia. Quando a obra fica doente. A palavra patologia, ela não é uma palavra muito conhecida. Mas eu acho que para grande parte das pessoas ela remete à doença. Por isso que a gente até colocou no título do episódio, né? Laudos, quando a obra fica doente. Daí aparecem as patologias, né? Então define para mim o que é Na patologia de obra, verdade, no caso, é né? exatamente isso. A palavra, o patos, vem de doença. Só que é com H, Pathos. É tipo latim? É grego. Grego. Gente, esse rapaz é muito estudioso, vai. Vem de doença mesmo. Então, é o estudo da doença. No caso, patologia das construções, estudo das doenças das edificações, das construções. Que é exatamente o que você falou. A gente até faz esse paralelo com a medicina, né? De que patologia a gente já remete para doenças e pensa na gente, Na né? gente, No corpo. né? Então, a gente fala que o engenheiro diagnóstico é como um clínico geral, como um médico que é um clínico geral. Você chama a gente vai fazer uma anamnese, que fala, né? Que é fazer algumas perguntas tentando entender o seu problema ali. Você chega no médico e fala, eu tô com dor aqui no ombro. Vai falar, você fez algum esporte, você dormiu de mau jeito, tá? Vai fazendo essa anamnese, essa busca por informações, direcionando o diagnóstico dele, que é exatamente o que a gente faz. Você vai chamar a gente, vai falar, eu tô com essa fissura aqui que apareceu e não tinha antes. A gente vai perguntando, mas tem alguma obra acontecendo aqui? Você mudou alguma coisa? Você percebeu em algum outro lugar? E vai fazendo esse estudo, esse direcionamento. E aí, assim como na medicina também, se eu não conseguir te explicar e chegar na origem daquela manifestação patológica, inclusive isso é bom de falar, a gente não chama de patologia a fissura, por exemplo. Então já tava fazendo errado, Então, gente. Corrige. Porque a patologia é o estudo da doença, como a gente acabou de falar, né? Não é a doença. Tá. Que nem você fala biologia, você não fala, tô com uma biologia. Você sabe que a biologia é o estudo do ser vivo, né? Não é o ser vivo. Então, voltando, a gente vai dar... Eu me perdi aqui. Manifestação patológica. Patologia é o estudo da doença. E quando a gente tem uma fissura, a gente tem uma manifestação patológica. Então, quando você chega para fazer o laudo, você olha e fala assim, tá, você tem uma fissura, isso não é a patologia. Isso é a manifestação patológica. E você já vai definir necessariamente qual é a causa, ou você pode apenas só constatar o que existe? Como que funciona isso? Isso varia do que foi combinado, do que foi contratado. Por exemplo, a gente tem 5 principais ferramentas diagnósticas que chama, que é a vistoria, a inspeção, a auditoria, perícia e consultoria. Isso em ordem crescente de complexidade. Se eu vou fazer uma vistoria, eu só vou constatar que aquilo ali existe. Você não vai... Por que aconteceu, como que aconteceu. Não vou dar diagnóstico nenhum, só vou falar, tem mesmo uma fissura aqui. Acabou. Se eu vou já para uma vistoria, inspeção. Na inspeção eu já entro um pouco mais e assim vai crescendo, né? O grau de análise, o grau de... complexidade do que eu vou te entregar no final. Tá. E aí, por exemplo, a vistoria tem uma muito famosa que é a cautelar de vizinhança. Vistoria cautelar de vizinhança. Isso maravilhoso, gente. Vamos muito bom, né? Genial essa daí. É porque eu acho que as pessoas que estão em casa, elas não sabem que elas podem... Por exemplo, aqui eu gosto de me colocar no lugar de quem tá em casa, tá? Ótimo. Então, eu tô em casa. Começou a construir um prédio do lado da minha casa. Aqui em Atibaia isso não era comum, mas agora é cada vez mais comum. Tanto pode acontecer de alguém bater na minha porta e falar assim, olha, eu sou um engenheiro aqui da empresa do lado, a gente vai fazer um laudo, como que chama? Vistoria cautelar de vizinhança, né? Para constatar as condições do imóvel antes da obra começar, que é muito inteligente por parte do empreendedor fazer isso. Ou o empreendedor pode não fazer e o proprietário pode fazer. Sim, ele pode tanto o empreendedor quanto o proprietário. Ele pode contratar o Gustavo, ele viu que começou uma obra do lado. O empreendedor não procurou ele para fazer a vistoria. Ele falou, não, mas eu quero me resguardar, eu tô vendo que ele vai fazer subsolo, não sei o que e tal. Eu quero um laudo de vistoria cautelar de vizinhança, porque se
essa obra de fato trouxer prejuízo ao meu imóvel, pelo laudo eu consigo provar que o meu imóvel antes não tinha nada. Exatamente. E eu acho isso muito inteligente do ponto de vista que o empreendedor só paga pelo que ele de fato causa. Por isso que é bom para os dois lados. Por isso né? que é bom para os dois lados, porque se você já tinha uma fissura antes, se você já tinha uma manifestação patológica antes da vistoria, antes da obra começar, isso vai ficar constatado. Só que depois disso aconteceu isso. Então, é justo. Eu acho que o que é justo deixa tudo limpo na mesa, né? Sim, fica tudo claro, né? E não o proprietário querendo ganhar da construtora uma casa nova, que não é justo, né? Uhum. Então, fale mais sobre... Explique agora o que é a vistoria cautelar de vizinhança, por favor. Aí a vistoria cautelar de vizinhança gera um relatório, não gera um laudo. Isso é uma... Bom, eu já estava falando tudo pontuar, errado. E aí, nesse caso, é uma vistoria, a gente vai só vistar o imóvel. Vai lá, vai ver, tem essa fissura, tem essa umidade, num cômodo que a gente eventualmente não tenha nada, a gente pode registrar ou pode não registrar, porque já subentende-se que não tinha nada, né? Nada foi encontrado ali. E depois a gente emite esse relatório, coloca essas imagens, tudo, e não fala como surgiu, porque é isso, é só uma vista, a constatação de que existe ou não existe, porque isso vai ser usado, possivelmente vai ser usado no futuro, né? Ou nunca será utilizado, ou nunca, né? esperamos que nunca seja utilizado, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Tudo que a gente gerar nesse projeto, nessa engenharia diagnóstica, pode ser judicializado. Então, a linguagem que a gente usa lá, apesar de ter que demonstrar o conhecimento, que você realmente entende, ter a parte técnica ali, você tem que falar de uma forma simples, porque quem vai ler aquilo não é um técnico da engenharia também. Então, você tem que explicar de uma forma que um juiz entenda e que ele entenda rápido, porque ele tem uma pilha de processos lá, então ele não vai ficar pesquisando, tentando entender o que é cada palavra ali que você colocou, mas ele tem que entender, no geral, o que você... O contexto, o que você está passando ali.